Porque existem coisas que a gente aprende de alguém e existem coisas que só os céus podem nos dar. Então a mensagem de hoje eu quero te fazer refletir o seguinte: por que nós devemos ser espirituais? Por que eu tenho que ser crente? Por que eu tenho que seguir a Jesus? O que é ser um cristão? A primeira coisa que eu quero que você aprenda: você não precisa de título algum para fazer história. Você não precisa do reconhecimento do diploma de ninguém para fazer o que o céu espera que você faça. Você não precisa nem de muitas capacidades humanas, se já estiver cheio do Espírito. Existem coisas que só os céus podem te dar. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Para quem me acompanha um pouco, a minha vida profissional, eu fundei anos atrás um Instituto de Educação Continuada. Ou seja, o que é educação continuada? Que te ensina coisas que a escola formal e talvez até mesmo seus pais não te ensinaram. A escola formal você aprendeu MMC, MDC, raiz quadrada, tabela periódica, e isso tudo é importante. Mas a pergunta é, você usa todo dia isso? Você fez alguma conta de raiz quadrada antes de sair para a igreja hoje? Deixa eu fazer uma continha aqui de MMC. Sim ou não? Não. E existem muitas coisas que você tem que lidar no dia a dia e a escola não te ensinou e teus pais às vezes também não te ensinaram. Por exemplo, gerir suas emoções. Você tem que gerir suas emoções todos os dias. Lidar com dinheiro, com muito ou com pouco, você tem que lidar todo dia? Sim. Lidar com gente difícil. Graças a Deus aqui pouca gente tem que lidar com isso, mas por aí está terrível. Ou seja, o que a gente tem que lidar todo dia, ninguém ensinou pra gente. Quem aqui é casado? Ou seja, você fez faculdade para casar? Faculdade de casamento? Eu estou apaixonado. Casou. Você não treinou para isso. Se você entra para uma multinacional, antes você vira um trainee. Você fica um tempo sendo treinado para poder aprender aquela função, para poder entrar numa multinacional. Na vida a gente não estudou. Jogaram a gente aqui, ó, e vai aprendendo apanhando a vida, sim ou não? Pronto. E para fazer o que eu faço profissionalmente, eu preciso estudar muito, eu preciso observar, viajar, conversar com pessoas, estar em ambientes de relevância intelectual. Eu tenho que, querendo ou não querendo, ser um leitor voraz. Essa semana eu estou lendo Dr. Robert Sapolsky, de Stanford. Cada livro dele 800 páginas, estou lendo os dois. Porque existem coisas que não só eu, mas os professores do Instituto Destiny ensinarem as pessoas, a gente precisa dominar. Comportamento humano, neurociência, psicologia, desenvolvimento pessoal, governo financeiro, se aprender a governar suas finanças independentemente dos valores, gestão emocional. Existem muitas coisas que a gente consegue ensinar para o ser humano. Porém, ao estudar, ao observar, depois de tantos anos dando aula, a gente percebe que existem somente algumas coisas que o ser humano consegue aprender e fazer. Existem coisas que são impossíveis para o ser humano. Ou seja, a gente consegue ensinar para o ser humano a gerir melhor o tempo dele, a ser uma pessoa pontual, por exemplo. A gente consegue ensinar o ser humano a deixar de ser um procrastinador, parar de deixar para amanhã o que ele era para fazer hoje. A gente consegue ensinar o ser humano, até certo ponto, não totalmente, a gerir suas emoções. A gente consegue ensinar técnicas de negócios, de negociação. Existem muitas coisas que podem ser ensinadas. Porém, as mais definitivas, importantes, não existe ciência, não existe professor, não existe mestre que consiga colocar o ser humano para ser bom naquilo. Porque existem coisas que a gente aprende de alguém e existem coisas que só os céus podem nos dar. O ser humano nunca, jamais será bom. Jamais. Nenhum ser humano. Se não tiver uma interferência celestial. Desde 300, 400 anos antes de Cristo, os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, tentavam de alguma forma, o que posteriormente os estoicos
fizeram, Sêneca, Marco Aurélio, imperador, tentaram ensinar a importância do homem matar os seus vícios e fortalecer suas virtudes para que enfim encontre a felicidade, ou seja, uma pessoa melhor. E a filosofia até há 2000 e poucos anos tentando fazer o homem ser melhor. Eu adoro filosofia, preciso ler filosofia, leio de tudo de filosofia, porém falha em tornar o ser humano melhor. Porque por mais que a filosofia seja impressionante, a ciência seja exata, existem coisas que não importa o quão impressionantes ou exatas, comprovadas sejam, não interfere no ser humano. Porque o ser humano, ele nasceu, número 1, nasceu no pecado, comete pecado, e não consegue, sem a ajuda do céu, livrar-se disso. Sim ou não? Mas tem outras coisas comportamentais. Esquece agora o pecado. Comportamentais que a gente não consegue se livrar se do céu não for concedido. Então a mensagem de hoje eu quero te fazer repetir o seguinte: por que nós devemos ser espirituais? Por que eu tenho que ser crente? Por que eu tenho que seguir a Jesus? O que é ser um cristão? Então, de uma forma simples, porque você nunca vai conseguir ser bom, você nunca vai chegar inteiro no final, você nunca vai fazer o que precisa ser feito se não for espiritual, se Jesus não for o governador da tua vida, o Senhor e Salvador da tua alma, e se você não viver uma vida cristã. Nunca. Mas eu não estou falando isso porque eu sou teólogo e porque eu sou pregador. Eu estou falando isso porque, como professor de um instituto que trabalha com educação continuada há tantos anos, como escritor de livros best-seller, que venderam milhões de livros no Brasil e no exterior, de desenvolvimento pessoal, que trabalha a neurociência, as emoções do ser humano, eu lhe garanto que não funciona na totalidade, porque existem partes do ser humano que nunca vão melhorar se o céu não se meter, intrometer e fizer uma obra. A prova disso, um dos textos que nós vamos ler hoje, é a história de Estevão. Não tem como explicar cientificamente Estevão. Para quem não sabe, Estevão tem ali um ministério meteórico. Ele aparece rapidamente na Bíblia, faz uma coisa impressionante e morre. É o primeiro mártir cristão. O primeiro homem a morrer por causa do cristianismo. Então abra comigo a Bíblia em Atos, por favor. Capítulo 6. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, presta atenção em cada palavra, houve murmuração dos helenistas, os gregos, contra os hebreus, os judeus. Ou seja, o povo em Jerusalém começou a conviver junto, vários povos, os apóstolos estavam pregando, a igreja começou a crescer, os discípulos começaram a se multiplicar, e começou a ter uma briguinha, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja começou, desde a sua origem, a fazer uma obra social forte. Além de pregar o evangelho, começou a ajudar os pobres, órfãos e viúvas, como é a nossa função até hoje. Não só da igreja primitiva, mas da igreja atual. A gente prega o evangelho, mas também socorre o pobre, o órfão e a viúva. Ok? Tudo bem até aqui? Ok, aí começa uma briga por causa disso. Porque estavam dando preferência para as viúvas judias e quem era estrangeiro estava ficando de fora. Então os 12 apóstolos convocaram como uma comunidade dos discípulos, lembrando que dos 12 aqui, Judas já não está mais, já tinha tirado a própria vida, aqui entrou no lugar dele Matias. Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: olha, não é razoável que a gente abandone a palavra de Deus para ficar servindo as mesas. Então até aqui eu consigo explicar naturalmente. Isso aqui é um processo lógico de negócios, de business. Quando você vai escalar o teu negócio, você precisa largar a mão do operacional, se concentrar na visão e começar a contratar pessoas que vão escalar aquilo. Você contrata o CEO, você contrata o CFO, você contrata braços operacionais para poder começar a escalar o negócio. Então até aqui eu consigo explicar com neurociência, com business. Até aqui tem explicação. Ou seja, os apóstolos chegaram à conclusão: olha, se eu ficar servindo a mesa, eu não prego a palavra. Como a revelação está comigo, vamos chamar outras pessoas para servirem a mesa. Vamos começar a escalar o que a gente está fazendo, porque os discípulos estão chegando muito rápido. Ou seja, está crescendo. Não dá para concentrar em mim. Ótimo, isso aqui é explicável.
escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Primeiro requisito, boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria. Para quem vai anotar, quem está na internet anotando, preste atenção. Boa reputação, cheios, não é meio copo não, é cheio. Cheio do Espírito e sabedoria. Então são 3 requisitos. Para quê? Para ser apóstolo? Não, para servir a mesa. Aqui não é nem para ser líder não. É que você tem que ser cristão para poder servir. Servir não é uma das coisas que você pode tentar ensinar para o homem comum, através da filosofia, da neurociência, da psicologia, e ele sempre vai resistir. Ser generoso, perdoar, servir, são coisas que o céu tem que nos conceder. A não ser que você sirva por interesse. O interesseiro faz muito isso. Mas aí já não é servir, é fazer negócio. Você está fazendo para receber algo em troca. O servir sem esperar nada em troca, sem esperar o tapinha nas costas, é algo altamente espiritual. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui começa a primeira divisão de funções do cristianismo. Os apóstolos vão se dedicar a 2 coisas, oração e pregação. E vocês, 7 que foram escolhidos, depois o nome dessa categoria vai ser dada como diáconos, vocês vão servir as mesas. Então é muito importante que você saiba que o homem que nós vamos falar agora, Estevão, era apenas alguém que servia a mesa. Não era um pastor, não era um apóstolo, não era líder da igreja, não era nada. Ou seja, a primeira coisa que eu quero que você aprenda, você não precisa de título algum para fazer história. Você não precisa do reconhecimento do diploma de ninguém para fazer o que o céu espera que você faça. Eu vou além. Você não precisa nem de muitas capacidades humanas, se já estiver cheio do Espírito. Porque muita coisa você consegue fazer na tua capacidade humana, mas as coisas mais importantes, só o Espírito agitado dentro de nós pode nos fazer e realizar. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era cheio de quê? Fé e do Espírito Santo. Depois escolheram mais 6 homens, está aqui os nomes dele na Bíblia, apresentaram eles aos apóstolos, os apóstolos impuseram as mãos e a palavra de Deus começou a crescer. Versículo 8, Estevão cheio de graça e poder. Repare nas palavras. Primeiro, para passar no processo seletivo, ele tinha que ter uma boa reputação, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Mas depois a Bíblia começa a dar outras características que Estevão tinha. Ele também era cheio de fé. Quer dizer que ser cheio do Espírito é diferente de ser cheio de fé. Ele era cheio do Espírito, ele era cheio de fé. Ele era cheio de graça e poder. Versículo 8. Estevão era cheio de graça e poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então eles começaram, movidos por inveja, porque não estavam conseguindo lidar com o que Estevão estava falando. Eles tiveram que subornar pessoas para começar um movimento popular, para dizer que ele estava querendo destruir o templo, destruir a lei de Moisés, falar que Deus não existia. Ou seja, pagaram para mentir, para poderem levar Estevão ao Sinédrio, um lugar de julgamento, onde nós sabemos o final da história, ele será executado. E até aqui a gente consegue explicar naturalmente. Naturalmente falando, quando você tem um argumento muito forte
e você tem qualquer tipo de poder, por exemplo, o poder da comunicação. Aqui a gente está falando de poderes espirituais, cheio de poder, cheio de graça, cheio do espírito, cheio de sabedoria. Mas se tiver um poder natural, como o poder da comunicação, as pessoas já vão começar a se incomodar contigo. Até aqui eu explico na neurociência o porquê perseguiram Estevão. Por quê? Porque quando você brilha, as pessoas não sabem lidar com isso, elas não conseguem lidar mais com o que você está falando e querem a tua morte. Chama-se sentença desproporcional. Hoje em dia na internet isso deixa muito claro que você não precisa ter cometido algum crime para quererem a sua morte, para desejarem que você morra. Basta você falar o que eles não concordam e nos comentários já está lá: tomara que morra, bem feito, ainda bem que morreu mesmo, e não sei o quê, que condene no inferno, que não sei o quê, só isso. Mas isso é desde sempre. Nossa geração está tão difícil. Não, sempre foi assim, o ser humano sempre foi difícil, o ser humano nunca foi bom. Gênesis 1, Adão já estava estragando tudo. Gênesis 6, Deus destrói o mundo, ou seja, o homem durou 6 capítulos na Bíblia. O homem durou 6 capítulos na Bíblia. A gente consegue se destruir sozinho, fiquem tranquilos. Por que eu tenho que ser cristão? Por que eu tenho que seguir Jesus? Por que eu tenho que ser espiritual? Você ainda não está convencido? Vou continuar então. Por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Por que eu preciso me espiritualizar? Ainda não está convencido até aqui? Tá bom, vamos continuar. O homem não consegue ser bom por si próprio. O ser humano não consegue fazer o que precisa fazer por causa dos desejos, das inclinações carnais. Então o apóstolo Paulo deixa claro: o que eu quero fazer eu não faço, e tudo que eu odeio eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo deixa claro. Ou seja, sem intervenção do Espírito, não tem chance nenhuma da gente dar certo na vida, terminar bem. Salvação? Nem pensar. Salvação eterna, vida eterna? Nem pensar. Olha o que a gente já fez, gente. Olha para o teu passado. Se você é esquecidinho, começa a anotar. Faz um esforço para lembrar hoje. Faz só uma lista de 10 coisas só. Você vai... É verdade. Sem Jesus eu estou sendo fritado no inferno agora. Então o básico é a salvação em Cristo Jesus, a graça da cruz, o perdão de pecados. Lógico, isso é o básico. Mas é porque até para viver certas coisas comportamentais na terra, a gente vai precisar da intervenção do Espírito. Ser cheio de Espírito, ser cheio de poder, ser cheio de fé, porque você não será bom o suficiente para realizar as missões que Deus vai te dar nessa terra, e não serão poucas, se você não for cheio de coisas que só Ele pode te dar, como sabedoria, fé, graça e poder. Aí, o capítulo 7 aqui, vai ser um capítulo inteiro da defesa de Estevão. Isso aqui eu já não consigo explicar cientificamente, neurocientificamente ou na psicologia. Por que eu não consigo explicar? Porque ele estava para ser condenado, todo mundo já estava com a pedra na mão, ele sabia que já era, e o homem estava em paz. A Bíblia diz, no versículo 15, que todos estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. O cara está aqui para ser condenado injustamente. Só o mundo espiritual explica isso. A ciência nunca vai explicar essa cena aqui. Eu sei que eu vou morrer, está todo mundo com raiva de mim, eu não fiz nada contra vocês, eu só falei o que eu acredito, vocês vão querer me matar por causa disso? Vamos te matar aí, na pedrada. Aí ele, tá bom. E o rosto dele era como de um anjo. Não era como de alguns crentes, graças a Deus aqui não tem, que a cara é do demônio. Aqui não tem, mas tem gente na igreja que olha e fala assim: se Satanás é mais ou menos assim, ó. Pela cara tu vê, que isso aí de Deus não é. Né? Ele num aperto emocional, deixa eu te falar, a psicologia, a psiquiatria, ela não consegue explicar isso, porque eu conversei com alguns psiquiatras justamente sobre essa passagem, porque essa semana eu gravei uma entrevista com um psiquiatra, e eu falei, sobre o caso de Estevão, como é que ele conseguiu estar em paz, com o rosto como de um anjo, e dar o discurso que ele deu, que nós não vamos ler todo, porque é um capítulo inteiro. Ele falou, não, a psiquiatria não explica isso, porque diante da ameaça de morte, o ser humano reage por instinto. Você perde completamente sua capacidade de raciocínio e parte para o instinto. Você pode correr, você corre, pode gritar, você grita, pode chorar, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Estevão manteve a calma,
falou o seguinte: eu posso só dar uma palavra antes? O pessoal pode. Ele começa a contar a história bíblica de Gênesis até Jesus. Isso mostra que além de ele ser cheio de poder, ser cheio de graça, ser cheio de sabedoria, ser cheio do Espírito, ele ainda era cheio de conhecimento. Ele foi pausadamente explicando: Moisés, José do Egito, o profeta tal, e não sei o quê. Ou seja, tudo comprova o que eu estou pregando. Mas desde a época dos antepassados, vocês rejeitam o Espírito. Aí quando ele faz essa acusação, os fariseus ficam possuídos de raiva, típico de quem não tem argumento, pegam a pedra e matam Estevão. E quando eles começam a apedrejar Estevão, a Bíblia diz que Estevão olha para o céu. Imagina você tomando uma pedrada na cabeça, está tudo quanto é lá ali. E ele fala assim para todo mundo: olha lá, ó, Deus no trono e Jesus está do lado dele, assentado à sua direita. E aí ele olha para as pessoas e fala: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Me explica isso cientificamente. Me explica como é que você vai perdoar quem está te dando uma pedrada na cabeça injustamente. Me explica. Não tem. Um homem jamais vai chegar perto de ser bom se não for espiritual. Eu não sou crente porque eu sou filho de crente. Eu não sou cristão porque está na moda no Brasil ser cristão. Eu não sou servo de Cristo porque o louvor é bonito. Eu sou porque não tem jeito para mim se eu não me espiritualizar, se eu não me render diante de Jesus, se eu não levar uma vida cristã. Não tem jeito. Sem Jesus eu vou para o inferno. Sem Jesus eu não me comporto bem. Sem Jesus eu tenho inclinações terríveis. Não dá para ser bom ou parecer se não for uma intervenção espiritual. Pilatos olha para Jesus e fala assim: você não sabe que eu posso te soltar? Jesus: o quê? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Existem coisas que só os céus podem te dar. Existem coisas que só os céus podem te dar. E o que acontece quando você anda em espírito? Quando você é cheio do Espírito, quando você é cheio do poder. A gente acha que ser cheio do Espírito é cair, é falar em línguas e tudo. Não, isso é uma manifestação do movimento pentecostal e está tudo bem. Mas ser cheio do Espírito não é isso na Bíblia. Ser cheio do Espírito está diretamente ligado a Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo 16, vai falar o seguinte: olha, andai em Espírito, e de forma nenhuma você vai satisfazer as concupiscências da carne. Aliás, fala no singular, a concupiscência da carne. Aí o apóstolo Paulo continua explicando à igreja dos Gálatas o seguinte: olha, porque o espírito milita contra a carne fica militando, brigando contra o espírito, e você vai acabar fazendo o que não quer fazer, hein? E as obras da carne são conhecidas, ele fala. Aí vamos ler as obras da carne. Lá em Gálatas 5, 19. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Você fala assim: o diabo está terrível, né? Botando a prostituição no mundo. Não, a prostituição não é obra do diabo, é obra da carne, da sua carne. A impureza, as coisas que você pensa, não é o diabo colocando na tua cabeça, está na Bíblia, não é obra do diabo, é obra da carne. É por isso que não tem jeito o ser humano tentar ser bom sem ser espiritual, porque a carne vai falar mais alto e vai ganhar ponto final, porque você nasceu assim, você é isso, você é isso aqui, eu sou isso aqui, nós somos isso, nós somos carne, sim ou não? Ou alguém aqui está só o espírito aqui? Não, nosso espírito está dentro dessa carne. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Ele sabia que enquanto estava aprisionado no corpo, ele estava sujeito aos desejos da carne. E aqui continua: idolatria, feitiçarias, inimizades. Quando você está brigando com alguém, quando você para de falar com alguém, quando você bloqueia, inimizade é uma obra da carne. Porfias, ciúme, obra da carne. Iras, discórdias, dissensões, facções. Vou só andar em grupo, né? Deixa eles para lá. Nosso grupinho aqui da igreja é esse aqui, ó. Ele é o grupinho da empresa aqui, você fica para lá. Essas facções, obra da carne. Quem anda espírito jamais divide, só soma.
Invejas. Inveja é obra da carne. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A respeito dessas coisas, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não é quem praticou, não. É aqueles que praticam. É quem está na prática, normalizando. Porque quando a gente fraqueja um pouquinho no espírito, é muito comum que a gente cometa um erro na carne, sim ou não? Mas o que o apóstolo Paulo está falando não é que você não vai cometer um erro na carne, é que você não pode viver na carne. Mas para não viver na carne, você vai ter que ser cheio do Espírito como Estevão. Para saber como falar diante de uma pressão como ele estava, para saber perdoar quem está te dando pedrada, para saber discursar com a sabedoria que ele discursou, que era incontestável o que ele estava falando, porque ele estava dando dados, ele estava falando história, ele estava falando da própria Torá, que os fariseus acreditavam e ainda assim apedrejaram ele. Ou seja, não se tratava de ser claro na exposição, ou se o conhecimento era verdadeiro ou não, se tratava de inveja mesmo. Vamos matar porque você está falando que eu não gosto, porque você está brilhando e eu não estou. Eu vou acabar contigo por causa disso. Quando José vem andando, os irmãos, lembra que os irmãos dele eram os patriarcas. Aliás, o próprio Estevão, na sua defesa, em capítulo 7, ele cita o seguinte: José foi vendido por inveja pelos patriarcas. Usa a palavra patriarca. Judá, de onde vem o leão da tribo de Judá, estava ali, os irmãos de José. Ele vem andando e fala assim: olha lá o sonhador vindo, ó. Vamos matá-lo. Olha a sentença desproporcional. José não fez nada contra eles. Vamos matá-lo para ver onde vai dar esses sonhos. Eles só queriam matar José porque José falou que tinha um sonho. Então você pega vários casos na internet, pode aparecer para você ali no Instagram ou na rede social que você tem, aí um assunto bobo, de uma coisa assim, resolvível, solucionável, solúvel. E quando você lê os comentários, está todo mundo pedindo para o cara morrer. Eu falei, peraí, ele não matou ninguém? Ele não roubou você? Sei lá, um assunto qualquer. As pessoas estão querendo que todo mundo morra. Mas isso desde Gênesis é assim. É que agora a internet vomitou claramente. A gente acompanha ao vivo o ódio das pessoas agora. Mas sempre foi assim. Eu assisti um vídeo essa semana de um cientista que eu já mandei minha equipe fazer o corte, eu vou subir essa semana no meu Instagram. Que é um cientista olhando para a câmera, com vários computadores abertos, e falou assim: gente, deixa eu te explicar como é que está funcionando essa geração. Nesse computador aqui, eu tenho um perfil. Ele criou vários perfis falsos. Nesse computador aqui, eu vou entrar na maior astrofísica do mundo. A mulher que tem maior reconhecimento em astrofísica do mundo, e vou duvidar da teoria dela nos comentários. Aí ele entra lá e fala: não é bem assim que os planetas funcionam, discordo disso, blá, 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 blá. Bom, aí ele fala: agora vamos esperar o ódio chegar. Ele fica um minuto e começa a chegar. Blá, blá, blá. Tanto gente duvidando da astrofísica, que é renomada, é mesmo, né? Eu acho que o planeta também não funciona assim, não. Quanto gente batendo nele, e você quem é? Seu cavalo para falar dela, não sei o quê. Aí ele vai para outro computador e fala assim: vamos botar, Jesus não gostava de animais, posta, pum, vamos esperar. 2.000 comentários. Quem é você para falar? Ou seja, as pessoas não... É um perfil fake, essa pessoa não existe. Ele falou: viu como é fácil drenar a energia do ser humano através da internet? Eu nem existo, é um perfil fake. Eu estou falando qualquer besteira que a gente está inventando na hora. E todo mundo entra para discutir. Está todo mundo parando sua vida. Como assim Jesus não gostava de cavalo, de animal? Jesus ama todo mundo. O cavalo vai para o céu sim. E não sei o quê. É doideira. Eu vou subir esse vídeo. Doideira. Eu vou subir esse vídeo essa semana, porque é uma loucura. Mas enfim, o ser humano que não é espiritual é isso aqui. É ódio, é rancor, vamos matar mesmo. Agora o versículo 22 explica o que é ser cheio do Espírito. Vai falar em línguas, cair pelo poder ou cantar alto? Porque isso você pode fingir que está fazendo. Sim ou não? Ou não tem gente que finge que está falando em línguas? Ou tem gente que não finge que está adorando? Isso aqui dá para fingir. A manifestação dá para fingir. Eu quero ver você fingir isso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor não dá para fingir, porque o amor de verdade é sacrificial. É você parar a tua vida por causa do outro. Não dá para fingir, você realmente parou a tua vida.
alegria. Você consegue fingir um sorriso, uma vida feliz? Não. Paz. Um estado de espírito interior que você sabe que está no centro da vontade de Deus. Longanimidade, que é ser paciente. Presta atenção, porque no início eu falei assim, que a gente até certo ponto pode ensinar gestão emocional num curso do Instituto Destiny. Porque até certo ponto algumas coisas são ensináveis. Mas, por exemplo, paciência é uma coisa que é fruto do espírito. Ser longânimo é fruto do espírito. Não tem professor de psicologia que vai te ensinar isso. Se você for uma pessoa impaciente, teu temperamento é forte, acabou para você. A não ser que você seja uma pessoa espiritual. Aí a carnalidade, essa obra da carne, é anulada pela obra do espírito. Ou seja, o que é ser cristão? Além de aceitar Jesus, que é óbvio, receber sua graça e misericórdia através da cruz do Calvário, da morte e ressurreição, para que tenhamos acesso à vida eterna, não é por obras, é pela graça, mas agora é viver diariamente em espírito, o que é muito difícil, o que é complicadíssimo. Se fosse fácil, estava todo mundo sendo uma pessoa melhor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, que é você não só ser bom por dentro, você praticar a bondade. Dar aquilo que você tem. Fidelidade, mansidão. Ser uma pessoa calma é fruto do Espírito, não é inteligência emocional. Porque por mais que eu estude, deixa eu te explicar, o meu temperamento é fortíssimo. E eu dou aula de gestão das emoções e não estou calmo o tempo todo. Pode ser que eu não reaja por causa da educação que eu tenho, do treinamento que eu tive. Então, mas se alguém me xinga no trânsito, eu te garanto que por dentro eu estou assim, Satanás. Se Jesus não me segura. É que por fora eu seguro por causa do treinamento, por causa da educação. Aristóteles já dizia que o homem sem educação beira o animal. A gente vai ser selvagem se a gente não fosse educado. Inclusive biblicamente. Mansidão, domínio próprio. O que a ciência chama de autocontrole, domínio próprio é um fruto do Espírito. Você só consegue se controlar se tiver o Espírito. E o apóstolo Paulo encerra dizendo, contra estas coisas não há lei. Não tem nenhuma lei que te proíba a viver em Espírito. Paulo é profundo com isso, né? Falou, ninguém nunca vai te proibir de ser bom, generoso, leal, amoroso, paciente, longânimo, misericordioso. Ninguém vai te proibir disso. Já as obras da carne podem te colocar na prisão. As obras da carne podem acabar com o teu casamento. As obras da carne podem detonar a tua reputação. As obras da carne podem trazer uma infelicidade e consequências que você terá que carregar para frente, para todo sempre. Então vamos tomar uma decisão hoje. Por que eu quero ser de Jesus? Por que eu quero ser cristão? Por que eu quero ser uma pessoa espiritual? Porque eu descobri nessa mensagem que é impossível ter o que eu quero, que é felicidade, paz, vida eterna, viver bem com as pessoas, ser feliz de verdade, se eu não for espiritual. É impossível. Você pode, se você fizer todos os cursos, se você ler todos os livros, você vai melhorar um pouquinho em algumas coisas. Agora, para você chegar próximo de ser uma boa pessoa e ter o que realmente o ser humano está correndo atrás, só os céus podem te dar. Então, eu não sou crente porque simplesmente alguém me evangelizou ou porque eu nasci numa família de cristãos. Eu sou porque não tem outro jeito para mim. Para mim, Tiago, não tem outro jeito. Se eu não fosse crente, esquece o Tiago que vocês conhecem. É o Espírito Santo quem faz. O que acontece na minha vida profissional, eu fiz a minha parte, é claro. Como os apóstolos fizeram a parte deles de dividir 7 ali diáconos para servir a mesa. Tem a parte humana, claro. Mas existem coisas que só os céus vão fazer por você. Tem milagre que você está precisando hoje, que só o céu vai te dar. Tem coisa no teu casamento que você pode até melhorar como homem, pode até melhorar como esposa, mas só os céus vão resolver. Tem coisa na tua vida emocional, pode ficar 20 anos em terapia, só os céus vão resolver. Tem coisas do teu passado que só os céus apagam. Tem coisas do teu futuro que só os céus podem escrever. Não tem para onde fugir. Nós não somos espirituais porque somos religiosos, somos espirituais porque não tem outro jeito.
Não tem outra forma, senão seremos dominados pelos nossos desejos, seremos escravos das nossas concupiscências. Vamos estragar o mundo, vamos perturbar a vida das pessoas, vamos detonar a nossa reputação, não vamos conseguir nada nessa vida e ainda não teremos vida eterna. Eu sou crente, eu acredito na Bíblia, eu vivo em espírito, eu luto para viver, porque eu acredito que é o único jeito de eu ser um pouquinho melhor, de eu contribuir para a humanidade, de eu ter um lugar na eternidade. Não tem outro jeito. Você que está aqui, você que está me assistindo pela internet, você nasceu para ser espiritual. Não fuja do inevitável. Você vai procurar em tudo e não vai encontrar a solução final. Você vai encontrar microdoses de conhecimento em outros lugares. A solução final está aqui. Se você não for espiritual, se você não for de Deus, você não vai terminar bem. E quem quer terminar bem, fica de pé. Vamos orar. O louvor está quase tocando, está na hora de parar mesmo. Quando eles começam, o cantor já fica do meu lado assim. Vamos dizer, é porque está na hora assim. Vou contar tudo para o Bispo Bruno. Eu quero orar por você. Pelo que, Tiago? Para você que entendeu na palavra de hoje que não tem outro jeito. Porque às vezes você vem à igreja, né? E acha legal, mas ser cristão não é vir à igreja, não. É que vir à igreja faz parte de ser cristão, mas não é isso. É fundamento para ser um cristão, mas não define o cristianismo. É o seu comportamento diário que vai ser influenciado pela sua vida espiritual, pelo Espírito. O quanto de Espírito, o quanto de poder, o quanto de graça, o quanto de sabedoria você tem. Às vezes eu falo para a minha equipe de trabalho: vocês acham que eu sou bom no que eu faço? Todo mundo: eu acho. Tá bom, tira o poder que Deus me deu, a sabedoria que Ele me deu, a graça que Ele me deu para falar, e ver se eu me dou bem profissionalmente. Nem profissionalmente eu seria alguma coisa se eu não fosse espiritual. Nem profissionalmente. Então, o apelo é para quem, a partir de hoje, não quer ser crente de carteirinha, não. Você quer ser espiritual. Você entendeu que não tem outro caminho. Ou seja, você vai parar de fingir que é cristão. O que é fingir ser cristão? Vem na igreja, mas faz o que quer. Se pecar, finge que não pecou, em vez de se arrepender e pedir perdão, porque pecar, todos aqui pecamos, tá? Mas é que o crente de verdade, o homem espiritual, ele não consegue conviver com aquilo que fez. Rapidamente ele confessa e abandona. Ele se arrepende. Então ser espiritual não é não errar, é não admitir continuar errando. Então, se você está decidindo hoje não ser apenas um cristão porque você bota lá Deus é fiel no seu Instagram, mas ser um cristão porque o seu dia a dia é andar em espírito, para não ser escravo da sua carne, então você levanta a mão e vamos pedir ao Espírito Santo para descer sobre nós hoje, nos dar poder, graça, como Ele deu para Estevão. E mesmo que a gente esteja em pressões absurdas, como Estevão estava diante do Sinédrio, nós teremos sabedoria e poder. O nosso rosto será como de um anjo diante deles. Nós não estaremos com o rosto de raiva, com o rosto de ira. Nosso rosto vai ser como de um anjo. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, para aqueles que creem e recebem essa palavra, que o Espírito Santo virá sobre nós e nos dará uma vida espiritual, saudável, constante. Andaremos em espírito. Tomamos essa decisão diante de Ti, Senhor. Espírito Santo nos invade e nos dá poder, graça, sabedoria, autoridade que precisamos para resistir às obras do mal, às obras da carne. Porque a partir de hoje, mais do que simplesmente ter o título de cristão, queremos viver como um. Queremos ser praticantes, que o nosso comportamento e os nossos frutos demonstrem isso. Profetizamos na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E quem recebe, dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Deus abençoe. Feliz e abençoados são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu
há momentos muito difíceis, somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. The problem with Saul O problema com Saul is that Saul wanted the position, é que Saul queria a posição, but David wanted the presence. Davi queria a presença. Lord, I'd rather have your Senhor, eu presence. prefiro ter sua presença. A cada uno dio una medida de fe. A cada um ele deu uma medida de fé. Voy a despejar este enigma Eu vou despejar esse enigma. y vas a salir por esa puerta E você sairá dessa porta, creyendo que nada te es imposible. crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Quién va a vivir milagre? Grita. ¿Quién va a vivir lo sobrenatural? Salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova